Fala pessoal, então dando sequência e a montagem da nossa tela, a gente vai agora entrar no Times and Trades, né? Muita gente que analisa esse tipo de operação, olhando o fluxo, né, olhando quem que está fazendo essas agressões, utiliza muito, né, o Times and Trades para estar identificando esse tipo de operacional, tá bom? Como é que a gente vai abrir uma aba de Times and Trades, até para vocês estarem entendendo o que ele é? Vocês vão aqui em ferramentas, vamos lembrar de novo, ferramentas sempre vai ser para montagem de tela. Então aqui em ferramentas, vocês venham aqui em Times and Trades. Então, se vocês puderem deixar bem da forma que eu vou montando aqui, deixar o Times and Trades e o Superdom. Eu vou abrir aqui e deixar um livro de ofertas também, para vocês verem isso trabalhando, tá? Então aqui, ó, a gente está agora com o Times and Trades aqui no meio, tá? Um book de ofertas por ofertas individuais, né, que a gente viu ali na aula desse módulo, na aula que a gente estava começando. E a gente tem aqui um book de ofertas, o Superdom, por nível de preço. O que acontece? Aqui no book de ofertas, a gente tem o comprador ali no 24 e o vendedor no 24,01. Se eles não chegarem a um acordo, não existe negócio, né? Então existe essa necessidade de alguém querer pagar mais caro, 24,01, ou o cara que quer receber esse 24,01 aceite receber menos ali nos 24, tá bom? A partir do momento que esse negócio acontece, ele é registrado e ele vem aqui para a fita, para o Times and Trades que a gente fala. Então a gente está vendo aqui, ó, uma força compradora muito forte nesse momento em Petro. Agressor comprador, né? Vamos botar aqui para cima. O que quer dizer cada informação dessa tela? Agressor, o cara que decidiu tomar a iniciativa. Então, quando o agressor aqui parece comprador, quer dizer que ele saiu de uma posição passiva e agrediu o lado posterior. Então, o comprador, quando é agressor, e ele aparece aqui, ele decidiu pagar o preço do vendedor. Então, ele chegou no book vendedor e aceitou comprar no 24,02. Depois, aceitou comprar no 24,03, aceitou comprar no 24,04. Ele está agredindo o book de ofertas. Ele não está deixando essa ordem aqui no 24,01, no final da fila, e esperando o mercado vir fazer liquidez nele, tá bom? Então, aqui essa aba é muito importante para a gente entender quem é que está fazendo esse deslocamento. Vendedor nessa aba, o que vai ser? Mesma questão. O cara estava aqui na aba vendedora ou ele estava fora do mercado e ele decidiu agredir o book comprador. Melhor comprador nesse momento, 24,02. Então ele aceitou, não, 24,02, quero vender no 24,02. Ele tomou a iniciativa e vendeu para o cara que estava com uma ordem ali esperando. Então, esses agressores, eles vão acabar montando essas operações e a gente consegue identificar aqui pelo Times and Trades, tá bom? Depois, quantidade. Quanto que foi fechado esse negócio? Quantas ações ou quantos contratos, né? No valor e quem é que foi o comprador e quem é que foi o vendedor. E aqui uma coluna bem importante, que é a coluna de horário, né? Esses horários aqui, eles são registrados e tu consegue ver muitas vezes, né, essa latência, essa com exatidão ali nos milésimos de envio de ordens. Então, às vezes vai ter um player montando posição em ações que tu consegue ver ele montando ações de 5 em 5 segundos, de 10 em 10 segundos, de 15 em 15 segundos, 500 ou 1000. E aí tu consegue vir para o Times and Trades e procurar ele nessa aba de negócios para ver se ele está enviando e ele continua montando essa operação, tá bom?
Essa aba aqui, ela é bem importante, tá? Eu vou pegar e vou fechar esse book de ofertas, mas a gente consegue ter uma informação mais detalhada aqui no Times and Trades, tá? A gente consegue ver como que foi a evolução dessa corretora. Ou seja, o conjunto de clientes dessa corretora está comprado em ações ou está negativo em ações no dia, né? Pensa assim, a gente está em 100 pessoas aqui na sala. Se cada pessoa quiser comprar ações, isso é um saldo positivo em ações. 100, mais 200, mais 1.000, mais 400. Mas vamos dizer que 50% da sala quer comprar, e aí a gente vai comprar 1 milhão de ações, e 50% da sala quer vender, e eles vão vender 900 mil ações. Então, o saldo que vai aparecer na corretora vai ser de 100 mil ações, tá? Então, a gente tem esse saldo aqui e a gente consegue estar olhando a evolução. Então, é só clicar aqui embaixo, ó, no Times and Trades, tá? E a gente consegue ver, ó, o Bradesco, maior comprador do dia em Petro, em saldo, né? Quem é que é o maior vendedor em saldo? Quem é que está com mais vendas em Petrobras? A Tullet, com 1,2 milhões de ações. Então, a gente consegue ver as pessoas que estão fechando operações grandes, né, ou montando operações de venda grande, e gente que está montando operações grandes na compra. Ah, mas como é que esse cara está agindo dentro do dia? Você consegue ver isso aqui em evolução. Evolução no tempo, ó, aqui embaixo. Tá? Então deixa eu só melhorar essa relação. Ficar mais claro para vocês. Quando eu aperto em cima desse cara com o botão direito, não vai aparecer aqui para vocês, porque eu teria só que jogar mais essa tela, mas vocês vão ver que vai ter propriedades do Times and Trades. Apertei com o gráfico direito, ou com o mouse, né, com o botão direito aqui, propriedades do Times and Trades, gráfico, e aí vai ter mostrar somente gráfico, que vai ser esse cara aqui, botão direito, gráfico, mostrar somente tabela, que aí tu vais ver a posição desses players, né, como que eles estão, e tu pode plotar um misto dos dois, mostrar gráfico mais tabela, tá bem? Eu gosto muito desse aqui, mostrar gráfico mais tabela. Então tá, eu quero ver como que foi os maiores players, o desenvolvimento dessa posição deles dentro do dia. Então a gente tem aqui os 6 principais na compra e a gente tem aqui esses 6 principais na venda. Então a gente vê aqui, né, os 6 principais na venda. A gente teve a Tullet muito forte na venda, então aqui todo mundo começa o dia com zero quantidade. E conforme esses clientes vão comprando e vendendo, existe um saldo e isso vai aparecendo para a gente graficamente. Então a gente consegue ver, exemplo aqui, ó, a Tullet, muito vendedora forte. Saiu aí das 10 até 10,5, né, para menos 500 mil ações, depois acelerou para 1 milhão e 200 mil ações aproximadamente vendido, e depois ela não acabou mais negociando. Outro que entrou muito forte depois não continuou assim com essa força. A gente tem o Goldman, certo? Quem que montou ali próximo das duas uma posição forte na venda? O Itaú vendeu uma quantidade muito grande de ações e de forma rápida, né? Então o Itaú veio aqui e das 1,45 até a 1,49, 1,50, fecharam aí aproximadamente mais 600 mil ações. E os outros na venda, eles acabam sendo bem neutros, né? Vende um pouco, compra um pouco, vende um pouco, compra um pouco. Agora olha aqui na compra. O que a gente tem deslocando? Bradesco, quando vocês botarem o gráfico aqui em cima, vocês vão ver que vai brilhar lá no final. Então a gente tem aqui o Bradesco, bem comprador, né? Com saldo aí vamos olhar lá em cima. Vamos olhar aqui.
250 milhões de ações, né? E eles impactando muito esse preço no dia de hoje. O segundo, né, maior comprador de saldo, o UBS, Banco Suíço, né, muito forte em trabalhar arbitragem, market maker, né, robô. Então, também montando posição muito forte na abertura, fechou um pouco, mas vem seguindo essas operações. Depois, a gente tem aqui o Citigroup. Quando a gente tem essas linhas muito retas, isso aqui são algoritmos que eles colocam para comprar uma quantidade de ações dentro de uma janela de tempo e com intervalos de preço. Então o cara recebe uma ordem assim, eu preciso comprar 1 milhão de ações, mas eu posso comprar do 23,90 até o 24,05. O cara vai botar no algoritmo para enviar X quantidade de compra em ações a cada X segundos, e agredindo, né, aumentando essa posição. Esse risco aqui é impossível a pessoa fazer manualmente, né? A pessoa teria que ficar aqui o dia inteiro. E a gente sabe que não teria como montar isso. Então é um algoritmo que vai agredindo e montando essas posições. E aí, com essas informações, a gente consegue o quê? Entender quem que são as pessoas que estão buscando, né, montar essas posições grandes, tanto na compra como na venda. Nesse caso aqui, eu teria um alerta para o Bradesco, né? O Bradesco muito forte na compra, ganhando bastante dinheiro, né? Porque a gente tem aqui, ó, a média desse saldo. Então, o Bradesco está com 2,3 milhões aproximadamente de ações, com um preço médio no 23,90 comprado. E o mercado está no 24,02. A gente está falando de 12 centavos. Para essa quantidade de ações, é um volume bem grande financeiro. Então, pode acontecer de, em algum momento, o Bradesco começar a fechar aí 1 milhão, 500 mil ações e embolsar esse dinheiro e trazer o preço para baixo. Então, é um cara que eu ficaria de olho se eu fosse buscar entrar comprado. Entrar comprado quando ele aparecer aqui na aba Negócios. Então, não gostaria e não me sentiria confortável, por exemplo, se eu entrasse comprado, questão gráfica, questão de barreiras que dá para buscar, e o Bradesco começasse a aparecer como aqui no Times and Trades? Vendedor, agressor, vendedor. Vendedor, 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 o Bradesco. Então, é um sinal que o Bradesco pode estar vindo a fazer um fechamento numa quantidade expressiva de ações, e aí vai deslocar o preço aí 5, 10 centavos. Pode vir a deslocar, né? Vai depender da força compradora. Então, esse conjunto a gente consegue ter muito no Times and Trades, né? A gente dá uma pincelada em leitura de fluxo aqui, parte básica, né? Porque em algum momento lá na frente vocês vão se interessar. O gráfico vai mostrar esse início de tendência, né? O indicador ele vai dar a grande maioria dos gatilhos. Vocês vão ter que mesmo assim tomar decisões baseadas nesses gatilhos, mas em algum momento vocês vão querer entender, tá? É um momento de entrada, mas eu estou entrando contra quem? Quem que é o maior comprador do dia? Pô, o cara está entrando vendido? Então são algumas questões que lá na frente eu não me sentiria à vontade de falar para vocês, começar a olhar o Times and Trades agora, fazer esse tipo de leitura agora, porque vai complicar demais. Mas vocês têm essa aula salva aqui para iniciar esse tipo de leitura, caso vocês venham a sentir essa necessidade posteriormente. Tá bom? Então, essa aula de Times and Trades a gente fecha ela por aqui. Entender, né? Só o grosso. Book de ofertas, a gente vai ter sempre intenções. O cara tem a intenção de comprar se alguém chegar vendendo naquele preço para ele, mas ele vai ficar aqui. E o vendedor, ele até quer vender, mas o cara vai ter que pagar mais caro. No Times and Trades, a gente tem a urgência. O cara que decide, não, eu quero montar uma posição comprada, 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 comprada. Então, no Times and Trades, a gente tem a urgência, o cara que desloca preço. Então, é só para entender a diferença de um para o outro, tá bom? Essa aula a gente fecha aqui e aí vamos dar sequência na próxima aula. Valeu, pessoal!